Olá, eu sou Alessandra Farias. Eu sou Salatiel Farias. E nós somos do podcast Pergunta Cheque. Solta a vinheta. Lembrando que nós temos parceiros, empresas que acreditam no nosso projeto, no nosso trabalho. Queremos agradecer essas empresas. Temos aqui a RD, conceito em borracharia, peças e acessórios de moto e bike. A RD fica na Avenida Belo Horizonte, número 977, na Grande Nova Almeida. Pessoal de Nova Almeida, Grande Nova Almeida, é só chegar. Temos também Space Car, centro automotivo. Space Car fica na Rua Santa Rita, número 100, bairro das Laranjeiras. O pessoal da toda Grande Jacaraípe, eles são especialistas em suspensão, freios, injeção eletrônica e revisão em geral. Vai viajar, já passa lá, já faz a revisão do carro, hein? E temos também aqui bolos cremosos, bolo no pote. Inclusive trouxe uns sabores aqui para os convidados. Chocolate com morango, morango, ninho e Nutella, ninho com Nutella, mousse de maracujá com chocolate. É isso. Então tem um risco isso aí, né? Viciar, né? Hoje a gente está aqui com uma convidada. Ela chama-se Renara Cabral. Diferente. Ela é doula, educadora perinatal. E lá no currículo da Renara fala que mais de 80 famílias acompanhadas, né, assistidas, famílias pelo Brasil todo. Mas ela também, né, é formada aí em pedagogia. Renara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você atender o convite, né, ter dedicado o seu tempo para trazer conhecimento. Eu posso começar? Com certeza. Fica à vontade. Já garante as Começa. perguntas. Lembrando que essas 80 famílias no Brasil e no exterior também. Fora do Brasil também. É, a mulher internacional. Internacional. Europeia. É, a mulher internacional. Aqui o negócio é sério, né? É da Bahia, internacional, tudo de fora. Nordestino. Tem pergunta baiana pra ela hoje? Tem demais, claro que tem. Bahia tá sempre atenta e ligada. Gente, só não vai falar sobre muqueca, né? Porque Aí claramente é uma briga que não acaba nunca, Renara. Aí tem que nascer muita gente pra poder estudar esse ideia. Não dá. Renara, todo mundo sabe o que é uma educadora, uma pedagoga, mas o que é uma doula? Qual a função? Aonde atua a doula? a doula ela é uma profissional, né? Um profissional que não necessariamente precisa de ser da área da saúde. A minha formação principal, minha formação acadêmica é pedagogia de humanas, então não tem nada a ver com a área da saúde. Sim. O que se pede para se formar uma doula é ter 18 anos e ensino médio completo. Então, aonde que eu posso fazer um curso de doula? Aqui no nosso estado, a gente tem 2 cursos, aqui no Espírito Santo. Um presencial e um que é à distância presencial. Um deles, que é o que eu fiz, é reconhecido até pelo MEC, com as 120 horas. Depois eu explico o porquê dessa questão das horas. E o que é a doula, então? Não é uma parteira, não é uma enfermeira. A doula ela é uma profissional que vai acompanhar a gestante da gestação até o pós-parto. Na verdade, a doula, ela pode até ser mais. A doula ela pode atuar na adoção, no luto, né, no luto perinatal ou no luto neonatal. Pode atuar só como amamentação, só como no pós-parto. Não necessariamente precisa de ser uma mulher que vai acompanhar parto. Eu tenho amigas que são doulas que só vão para amamentação, por Mas exemplo. se especializam nessa área? No curso, ele é bem grande, né? Assim, abrange várias áreas. A gente vê cada parte. É igual mesmo na pedagogia. Tem educação infantil, ensino fundamental, o EJA, essas coisas. O que você mais gostar, você segue aquela área. Você vê que você falou de parteira. Qual a diferença da parteira e a doula? Qual a diferença? Hoje, a gente tem 2 tipos de parteira. A parteira tradicional, aqui no Espírito Santo, a gente vê muitas parteiras tradicionais lá no Caparaó. Essa parteira é aquela que acompanhava as nossas avós, bisavós, né? E tem a parteira urbana, que são as enfermeiras obstétricas. Então, a enfermeira não fiz enfermagem, posso ser parteira. Não. Tem que ter uma pós-graduação em obstetrícia, que são as parteiras, vamos dizer assim, a enfermeira. A diferença, posso explicar? Sim. Pode, A sim, diferença entre a doula e a parteira, e a enfermeira. A doula ela não tem responsabilidade técnica.
Ela não vai ter responsabilidade de uma ausculta e de várias outras coisas que são técnicos mesmo. Já a parteira, já a enfermeira, o médico, né? Eles vão ter essa responsabilidade técnica. A doula, ela está para a mulher, para a família. Se a gente pegar a etimologia da palavra doula é a mulher que serve. Então, ela é de fato uma mulher que está ali para servir. Como? E eu tive olhando essa profissão, uma profissão muito antiga, Muito mas eu antiga. mesmo nunca tinha ouvido falar dessa profissão. Muito antiga mesmo essa profissão, muito Se antiga, a gente cara. for ver filmes mais antigos, tem a presença da doula, filmes, novelas que Está passaram em da alta Bíblia. agora? Essa profissão voltou? Está em alta? Como é que tá aí? Eu acho que tá mais evidente ter o que é uma doula por internet, conta tudo isso disso também, né, cara? do parto humanizado, né? Eu sempre falo com as minhas gestantes, um parto humanizado não é um parto na banheira, não é um parto com doula, não é um parto normal. A humanização, ela é muito além disso. E se a gente for falar, a gente fica até amanhã só falando de humanização. Porque a gente, quem é dessa década de 40 anos para trás, conhecia, tinha informação do parto normal e cesariano. Então, normal, a gente entende que a mulher chegou lá e pariu. Como seria, então, o humanizado? O que diferencia? A doula, ela é fundamental nisso. Eu falo que nenhuma mulher precisa de outra mulher para ter um bebê. A gente não vê uma gatinha indo lá e falar: ei, outra gatinha, vem aqui ficar comigo para eu ter um filhotinho. Não, é fisiológico. Só que hoje a gente tem muitos mitos, muitas mentiras na obstetrícia. Então, qual é a principal função? Eu falo, se tem uma coisa... Aí eu falando da minha conduta como profissional, que eu não abro mão, é da educação perinatal. Por isso que é doula e educadora perinatal. O que é educadora perinatal? Sim. A gente vai fazer encontros mesmo para entender qual é a fase do trabalho de parto, se precisar de uma cesárea, qual é a indicação real. É sua escolha. Então, já que é sua escolha ter uma cesárea, a gente... Olha, as evidências científicas mostram que é melhor esperar 41 semanas, esperar entrar em trabalho de parto, ou quando não se pode esperar. Esse é o papel. Então, a diferença, assim, o que faz a diferença nessa humanização é isso. Porque a humanização ela é baseada em 3 pilares. É a autonomia da mulher, que ela só vai ter essa autonomia de ter o poder de decidir qual via de nascimento ela quer pro filho dela, o que na balança dela é ok, porque às vezes uma coisa pode ser super ok pra mim, mas vou falar com ela porque ela quer mulher, mas pra você não, sabe? Ela só vai ter esse poder de escolha, de não ser enganada, se ela tiver informação e conhecimento. Se a informação certa, ela vai fazer a escolha certa. Vai fazer a escolha certa. E sempre pensar assim, tem que ser na medida dela, da família dela também. Às vezes, eu amamento. Meu filho vai fazer 4 anos em maio. Eu ainda faço amamentação. Você teve uma doula? Tive uma doula, que hoje é enfermeira obstétrica. Muito bom. Foi daí que nasceu a vontade de ser doula? Foi. Eu falei, gente... Eu quero isso. As mulheres precisam de entender o que é. Eu falo, meu filho iria nascer com ou sem a doula. Ele iria. Mas as informações que ela me passou, o apoio que ela deu, porque a doula, ela dá muito apoio emocional, físico. Então, isso faz a diferença. Informação, né, cara? Informação. Ela não vai substituir o meu marido. Ela não vai substituir o acompanhante. Até porque o acompanhante, ele tem obrigações. Vai fazer a internação, vai ter que decidir coisas que a doula ela não pode decidir. Ela tá ali mesmo para servir. Quando a gente tá no cenário do parto, às vezes a mulher tá passando a língua na boca. E tá todo mundo ali. Tem que escutar neném, tem que ver o que tá acontecendo. E aí a gente chega e fala assim, você quer beber uma aguinha? E a gente tá levando a água. Ou às vezes até pro acompanhante. Eu já acompanhei parto de que o acompanhante claramente não tava legal. Ele precisava de ir ali fora, respirar e voltar. Eu cheguei e falei, fulano, vai lá fora pegar uma aguinha pra gente. E a equipe que tá ali, eles não têm que ter esse olhar. Eles têm responsabilidade técnica. Pensa, se der um ruim, é o CRM, é o Corém deles, né? E a gente não tem tempo hábil, né? Um profissional tá ali dando plantão... Ele não consegue dar esse apoio emocional, né, para parturiente. Não consegue. Não é da responsabilidade deles também. Eles já têm, mesmo nenhum médico de disponibilidade, é outras obrigações, é outra visão que eles precisam de ter. Hoje os planos de saúde reconhecem essa profissão? No sentido de cobrir, por exemplo, não. Não, então assim, quem quiser hoje ter uma doula tem que ser particular. Os planos de saúde ainda não... E existem leis que amparam a doula? Aqui na Grande Vitória, a gente tem lei de doula em Vila Velha, Vitória, Serra,
Guarapari, até que agora uma grande conquista, o IFA, o hospital de lá, está permitindo a entrada da doula, não permitia ainda no SUS, né? Se eu não me engano, Viana também tem. A nível de Brasil, a lei da doula está para ser aprovada, porque a doulagem não é uma profissão reconhecida, mas ela é uma ocupação. Mas se você me perguntar qual é a sua profissão hoje, doula, e essa lei ainda está aí tramitando para ver se ela vai ser aprovada. Mas alguns estados já aderiram, né? Já. Na grande maioria, porque ter uma doula é uma recomendação da OMS e do Ministério da Saúde. Quando a gente pesquisa lá, se der um Google e pesquisar recomendações da OMS, a doula, ela tá ali. Tem outras recomendações também, que o hospital tem que fornecer formas de alívio da dor não farmacológicos. A doula é uma forma de alívio para dor não farmacológica. Só que aí bate nessa questão da doula. Por isso que eu falei assim, se você tem interesse de fazer um curso de doula, procure um curso que tenha acima de 120 horas. Porque é isso que a lei vai pedir. Então, quem fez curso... Fica a dica aí, galera. Ó, fica a dica Se você fez um curso que tem menos tempo, você vai ter que comprovar pelo menos 5 anos de profissão. Como que você vai comprovar? Gestante, dando relato... Se não tiver isso comprovando no seu... Você vai ter que caçar um curso para complementar. Vai ter que ter 120 horas no mínimo. Eu tava olhando que é de estado para estado. Tem estado, por exemplo, que permite a doula e o esposo, né? Que o esposo já é... No Brasil... Tem estado que não permite a doula. Isso. O que acontece? No Brasil, a gente tem a lei do acompanhante. Do acompanhamento. A gente tem que entender, e os hospitais, eles têm muita dificuldade de entender isso. Doula não é acompanhante. Acompanhante é acompanhante, doula é doula. E as mulheres, né, a parturiente, ela tem o direito ao acompanhante, de livre escolha. Então, também não é assim. Tem que ser só pode ser esse, só pode ser aquele. Aqui no nosso estado, os hospitais particulares, eles deixam o homem ficar à noite, o tempo todo. No SUS, já não pode. Para passar a noite, precisa de ser uma mulher. E a gente tem um hospital na Serra que a direção bate nessa tecla de que a lei fala o quê? Acompanhante de livre escolha. E uma coisa bem legal, porque essa lei é de Brasil, nível Brasil. Se a gente for... Eu acompanhei famílias, né, à distância com a educação perinatal. Na Europa, não tem lei do acompanhante. Eu tive uma na Indonésia, não tem lei do acompanhante. É a mulher sozinha. Você faz esse acompanhamento virtualmente? A educação perinatal, sim. Claro, né? Podiam me pagar passagem. Eu também acho. Quais são as maiores dificuldades, cara, na sua profissão hoje? Que todas as profissões têm as dificuldades. Na sua profissão, quais as maiores dificuldades hoje? Você poderia contar algumas, por favor? As pessoas entenderem que doula é doula. Não tem como ser uma fisiodoula, uma enfodoula, não tem. Porque a fisioterapeuta, ela vai ter que ter a obrigação como fisioterapeuta. A enfermeira, ela vai ter obrigação técnica como enfermeira. Então, não dá para ser fotógrafo e doula. Alguma coisa vai ficar mal feito. E aí termina que o maior problema que eu vejo hoje, a maior dificuldade, é que tem outras profissionais que vendem assim, me contrata que eu já sou fisioterapeuta. Ou, eu já sou enfermeira. Só que ou você é uma coisa ou você é outra. Uma das duas coisas não vai ficar Alguma feita, coisa né? vai ficar mal feita. Entendi. E alguns hospitais, eles também dificultam um pouco dessa questão da entrada. Vila Velha tem lei de doula, mas a gente não entra no SUS, só entra em uma maternidade. Você vê isso como uma forma de preconceito? Ou não? Eu acredito que sim. Por que esse preconceito, cara? Você conseguiria de alguma forma explicar? Eu acredito que é porque esses profissionais que estão dentro do hospital, muitas vezes não entendem o que é a doula. Já aconteceu de eu sofrer preconceito, por exemplo, de fotógrafa. Porque tem uma determinada maternidade na Grande Vitória que, se evoluir para uma cesárea, a doula não entra na cesárea. E ela virou para mim e falou assim, tá vendo? Eu vou entrar e você vai ficar aqui fora, né? Mas é porque não entende. Mas também o que você vai fazer lá dentro da cesárea? Sabe? Aí eu falei com ela, sabe aquele momento que tiraram o bebê que a mulher fica ali sozinha? Então, é aquele momento lá que a gente tá pra gestante. Eu ouvi relato de gestantes, né? Que, assim, da importância mesmo de ter uma doula do lado por causa da fragilidade daquele momento. Sim. E, assim, eu acredito que só sabe a necessidade disso quem precisou disso. Então, enquanto eu não passar por isso, eu não houver necessidade, eu não vou entender mesmo. Então, eu acho que o preconceito vem justamente, a palavra diz, né? Um conceito prévio do que eu não entendo.
Então, as pessoas, às vezes, que falam isso, elas não sabem, de fato, e nunca precisaram. É porque os testemunhos que eu tenho, que eu já ouvi, né, inclusive na minha família mesmo, é da importância que realmente tem a presença, que nem eu mesmo tinha essa noção dessa importância, né? E quando você ouve um relato, um testemunho, falando, olha, foi tão importante, né? Claro, não, como você mesmo falou, né? Não substituiu o marido, mas tem 100% também de importância. Então, isso é legal e que as pessoas também possam entender, né? Porque eu gosto do respeito na minha profissão. Então, preciso respeitar a profissão do outro. E essa questão do preconceito, às vezes, vem de dentro do próprio hospital, sabe? Às vezes de um médico. Eu falo, graças a Deus, assim, antes de eu ir acompanhar um parto, eu sempre peço para Deus estar naquele lugar, para Deus abençoar as pessoas que vão estar ali no plantão. Então, de médicos, eu nunca senti nenhum tipo, mas alfinetada, às vezes, de um fotógrafo. Ou de um enfermeiro que não entende, vê como se a gente estivesse disputando. Só que a gente não tá disputando. Será que não entende mesmo? Ou será que tem isso aí, essa visão de disputa? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Porque então, tem gente que acha que tá disputando. E não tá, gente. Não tá. Eu não sou funcionária do hospital. Vai acabar ali, eu vou embora, ela vai continuar no plantão dela. Ela vai ter as obrigações dela lá com a profissão dela e eu tenho obrigação com a gestante. A diferença é essa. O seu trabalho, ele dá continuidade? Depois, como é que funciona? Depois que sai do hospital, você acompanha a gestante, que já não é mais gestante, né? É até puérpera. Isso, puérpera até quanto tempo? Por contrato, eu tenho com elas 42 dias. Mas termina que, às vezes, aí a gente... O afetivo... Eu ia te perguntar isso aí, como que funciona? É contrato? São eu faço um contrato com elas. 9 meses mais 42 dias, seria isso? Seria do momento que elas me contratam, então, se me contratou, qual é até uma ótima pergunta, assim, qual é a época de contratar? Sim. Quanto mais cedo você contrata, mais tempo você vai ter para fazer educação perinatal. Então, mais contato a gente vai ter, mais a gente vai desenvolvendo o laço. Bebê nasceu 42 dias pós-parto, que é o puerpério, mas a gente sabe que o puerpério não é só 42 dias. E aí, depois disso, a minha obrigação contratual acaba. Mas termina que a gente cria, com umas mais e outras menos, a gente cria um vínculo. Acho que a mãe tem que fazer um contrato com você, né? Eu tenho gestante que os nenéns vão fazer... As crianças já, né? Vão fazer 2 anos e eles mandam mensagem. Hey, tal coisa, o que você acha? Eu falo, olha, eu acho isso, isso, isso. Ou não tenho como opinar. Procura o outro profissional. Aqui nós somos o podcast Perguntas Cheque, temos as perguntas checkmate, mas hoje nós optamos por algumas perguntas. Tire minha dúvida. O Roberto de Ribeirão Preto, São Paulo, tire minha dúvida. A doula pode fazer um exame de toque, por exemplo? Toque, ausculta, são porque tudo... é muito importante essa transparência parte de saber... técnica. Aí uma coisa que costuma ser o marido perguntar, ou acompanhante pra gente no encontro de anamnese, mas como você vai saber a hora da gente ir pro hospital? Porque não precisa de ficar tocando. A mulher dá sinais. Ela muda. Então a gente vai por aí também. O nosso corpo... Quem fez a gente é muito perfeito, né? E nosso corpo, a gente tem uma listrinha atrás, assim, que sai... né, do bumbum pra cima, que na grande maioria das mulheres, quando tá com uma dilatação maior, ela dá uma escurecida. E é muito pelo comportamento da mulher. Então, dá sinais, né? E você consegue ler isso perfeitamente. É muito raro uma mulher tá, tipo, com 8 centímetros e tá batendo um papo assim, igual a gente. Comigo aconteceu uma vez você só. Você não está com 8 centímetros. Não, só pra você. A gente teve uma entrevistada, né, a Fabrícia, e a gente tava falando com ela sobre chamado, né? E eu vejo você falando assim, parece tão apaixonada pela sua profissão, e é literalmente um chamado. Eu falo que... Só contar uma historinha para te responder. Pode ficar à vontade. Eu fiz direito até o 5º período. Eu fazia direito e pedagogia. E aí eu terminei só pedagogia. Fiz pós-graduação em educação especial, em alfabetização e letramento em pedagogia. Trabalhei a vida toda até meu filho nascer. E aí quando ele nasceu, eu entendi que aquilo ali foi... um caminhozinho para eu chegar, para eu encontrar qual era o meu propósito e a minha missão de vida. Porque ser doula, eu vou ficar emocionada, eu vou chorar. É muito gratificante você olhar e ver assim, caramba, olha só, essa família tá crescendo, tá multiplicando. É um momento único tá ali com aquelas famílias. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vivendo uma coisa única com aquela família e eu tô deixando de viver uma coisa única com a minha família. Eu já passei
O aniversário do meu filho no hospital. Fiquei mais de 30 horas no hospital. Eu não comemorei o aniversário do meu filho de 2 anos. E essa cobrança dentro da sua casa, da sua família, existe? Seu esposo, seu filho? Não, se hoje eu tenho a profissão que eu tenho, é porque eu tenho um marido que me ajuda, que é super parceiro. Top. Eu tenho meus pais, meu sogro e minha sogra também. A tia Rebeca também. Agora a tia Rebeca também é assim por causa do neném. Mas a tia Rebeca já me socorreu com o neném com a barriga assim, ó, gente. Olha, você falou de Rebeca aí. E a Rebeca, pra quem não sabe, ela é minha nora. É a mãe da minha filhada. Desculpa, mundo. E aí, a Rebeca tava lá em casa nos primeiros 5 dias de que a Zoe nasceu. E a Rebeca arrumou um choro de madrugada, porque a Zoe não queria ela. A Zoe, eu pegava a Zoe e parava. A Rebeca pegava as duas e chorava. Eu tô rindo, ela mas ligou na pra hora Renata. Ela ligou, tô falando isso pra vocês verem a importância, porque eu também não sabia a importância. A importância emocional. Ela ligou pra Renata, a Zoe não para de chorar, não sei mais o que eu faço. E eu ali, segurando pra não jogar a menina lá embaixo, né? Porque acho que tem umas mães que jogam o filho lá embaixo, né? Aí ela ligou de vídeo pra Renata, e a Renata falou assim, Rebeca... Quem tá aí? Vai lá tomar um banho e volta. Faltava um banho, cara. Tinha que tomar um banho. Ela tava tão agoniada, tão angustiada, que ela tava suada e a Zoe não queria ela suada. Quer dizer, como é que ela, de lá do vídeo, entendeu? E você ali perto do lado não conseguia. Quem sou eu na fila do essa Mas eu abertura, né, entendo cara? também. É porque é muito ruim, assim, você ver o seu neném. Caraca, foi no colo. Pensa, Sim, foi no eu colo. ficava preocupada Eu com sou a isso. mãe e foi pro colo da minha mãe. Eu lembro de Não, um da minha dia. sogra, né? Eu lembro um dia que. Eu lembro um dia que meu filho teve uma crise de cólica e passou no colo de todo mundo. A minha cunhada chegou, pegou ele com 5 minutos, ele acalmou. Eu falei, caraca, mas eu sou a mãe. Né? Eu sou a mãe. O que aconteceu? É porque no puerpério é tudo. Eu falo assim, o parto, sabe quando o Titanic bateu? Que ele achou que era um negócio pequenininho, mas não era? O parto é aquela pontinha do iceberg. Cara, o neném vai nascer, não importa, ele vai nascer. Se for parto normal ou cesárea, ele vai nascer. Ele não pode ficar pra sempre dentro daquela barriga. Queria a gente que ficasse, mas não vai ficar. Só que o que vem depois é muito da nossa escolha. Ah, mas eu tenho 5 filhos, beleza, mas são 5 crianças diferentes. Minha avó teve 12 filhos. Minha outra avó teve 6 filhos, mas cada um é um. Você tem 2 filhos, eles são iguais? Não. Não são iguais. Engraçado, estava acontecendo esses dias com um amigo meu, a mesma educação, a mesma criação. Mesma barriga, Não, eu fico vendo eu e meu irmão como a gente cara. é diferente em vários pontos. E a gente teve a mesma criação. Mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente familiar. Então, e aí um vai para um canto, um vai para outro. O pós-parto, ele precisa de ser visto com atenção. Porque tem coisas que são fisiológicas. O baby blues, que foi o que a Rebeca teve. Ele pode durar aí até 1 mês. Que é antes o corpo tinha hormônio para ficar com o bebê. Aí o neném nasceu. Aí o cérebro mandou hormônios pro bebê nascer. Aí depois o corpo tá assim. E aí o cérebro tá... E aí, sistema endócrino? Cadê os hormônios? Cadê? E até tudo... Aí você chora porque a criança não quer seu colo. Chora porque a criança tá chorando. Gente, eu chorei por Coca-Cola. Então, assim, a gente chora. Só que a família precisa de ter atenção. Entendi. Assim, passou 30 dias. Tá muito assim? Já não tá normal, né? Vale Porque sentar, tem um pós-parto, depressão pós-parto, né? Sim. Tem como a gente identificar essa pessoa? Que eu contei esse fato da Rebeca justamente para enfatizar a importância da doula. Porque no momento em que ela te ligou, que você falou de vídeo, você deu uma direção e tudo se resolveu, de fato. E até eu entendi o recado. Falei, opa, eu tenho que deixar a Rebeca ficar com ela e se virar. Que você falou isso comigo também. Alessandra, deixa se virar. Ela é mãe, ela se vira. Vai descobrir. E tudo isso é uma educação, que ela trouxe pra gente depois, pra mim também, como vó, como sogra que estava ali. E aí, tem como a gente identificar essa depressão pós-parto? Há um sinal? Hoje a gente fala em depressão puerperal. Puerperal. Okay. Porque ela pode vir desde a gestação. Às vezes uma mulher que não aceitou muito bem a gestação. E outra, uma coisa, maridos, prestem atenção nisso. O índice de depressão é maior no marido do que na mulher. Na questão do pós-parto. E a gente frisa muito na mulher, E ele né? não entende, não aceita, porque eu nunca ouvi falar. Eles não aceitam que eles estão tendo. Cara, pô, meu Deus, mais um pra criar, e começa. Mas ponto de atenção, uma mulher que ela não tá se cuidando, ou ela tá muito chorosa, passou aqueles 30 dias, tá muito assim, o bebê tá irritado. Gente, chega uma hora que a gente fala assim, meu Deus do céu, como que enfia esse menino aqui dentro de novo? Ou eu lembro de um dia que o Donatello chegou em casa, ele tava chorando, David só chegou e falou assim, some com esse garoto da minha frente, some.
Quer dizer que eu estava com depressão ou que eu odiava o meu filho? Não, mas naquele momento eu precisava de não estar com ele. É porque até hoje eu quero matar os meus. Que bom, que vontade de dar e passa. Mas aí depois essa mulher vai, pega o bebê, dá carinho, dá atenção, ela se cuida. Então é ficar atento a essas coisas, assim. A mulher, ela dá sinal, o homem também dá sinal, só que muitas vezes a gente não percebe. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já aconteceu algum caso, ou acontece, o esposo ficar com ciúmes da doula? Já. Eu tava com uma gestante já assim, contrato assinado, e o marido falou que não, porque eu ia deixar de ser... Eu ia fazer o que ele ia fazer. Eu falei, não, você é acompanhante, eu sou doula. Só que aí ele não quis entender. Já aconteceu de famílias, querer, né? de maridos que entenderam porque é difícil, por exemplo, foram. essas informações que a gente está trazendo agora sobre doulagem. Tem muita gente que não sabe, não sabia. Então, quer dizer, o homem que assistir isso aqui hoje, ele já vai entender o que é uma doula para a esposa dele. Então acho que falta um pouco, não é que falta informação tá aí para todos os lugares, falta as pessoas terem interesse pela informação. Mas a informação correta também. Quando a gente, antes de eu fechar o contrato, eu gosto de fazer um bate-papo pra gente se conhecer, porque eu tenho princípios com casal. Eu tenho princípios e valores que vão ser inegociáveis pra mim. A minha religião, a minha fé, né? Porque eu já atendi casais de religiões diferentes. Mas a minha fé, a minha forma de trabalhar são coisas que são inegociáveis. Não adianta uma família querer falar assim, eu só te quero no parto. Eu vou falar, tudo bem, mas eu faço educação perinatal. Eu não vou abrir mão. Porque eu sei qual é o resultado disso lá no parto, se não estiver. Vai ajudar o seu próprio trabalho, né? Vai desandar tudo. Então, eu faço um bate-papo com eles. Eu explico muito pro marido ou para quem está acompanhando que, olha, você tem essa obrigação, eu tenho essa obrigação. E eles perguntam assim, mas como eu vou saber se tá acontecendo, se tá tudo bem, Eu falo, você precisa confiar em mim. Do mesmo jeito que eu vou confiar em vocês. Contar 2 historinhas. Teve um marido que chega uma hora... Depois vocês perguntam pra Rebeca, na verdade. Que elas começam com o negócio de eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Mas não é que quer cesárea, não. É só porque tá doendo, gente. Dói, nascer dói. Nascer dói. Eu gosto muito de comparar o nascer com o que Jesus fez pela gente pela cruz, né? Ele deu vida. Dar vida dói. Uhum. Então não importa se é em uma cesárea ou se é em um parto normal. Vai doer em algum momento. Vai doer. E aí ele já tava assim, e essa gestante olhava pra ele e falava assim, pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui. E aí ele lembrou de um encontro que a gente teve, que eu falei assim, ninguém morre, confia em mim, se tiver uma coisa de errado, eu vou ser a primeira a falar, fulano, olha, não tá mais legal. Nisso chegou a janta, a enfermeira chegou com a janta, eu olhei e falei assim, fulano, vai jantar? Aí ele pegou com o marido, aí ele olhou pra mim, tá bom, e saiu. Ele jantou? Não. 5 minutos depois ele voltou. E aí, ele sabe como que a esposa dele funciona. Eles são policiais. Ele bateu assim na maca e falou, fulana! E ela é competitiva. Tava lá fora? A de lá já nasceu. Bora, bora, bora. Aí ela, mas eu vou morrer, eu tô com medo dele. Que vai morrer? O quê? Troca pipoco na rua aí com o bandido? Vai morrer o quê? Vamos. 15 minutos depois, neném nasceu. E o último que eu acompanhei, tem um mesinho que esse neném nasceu. O marido, ele tava muito preocupado com a esposa dele. Um carinho muito assim. Aí ele saía e me mandava uma mensagem lá de fora. Isso é normal? Tá tudo bem? Eu lembro que a gente fez educação perinatal, mas é assim mesmo? Então assim, quando no caso, marinheiro de primeira viagem, né? E quando... a gente tem comprovações científicas. Porque tudo que eu trago pras famílias, a gente tem que comprovar de forma científica. Isso é uma base, né? E os estudos mostram que casais que passam pelo trabalho de parto ou pelo aquele momento da cesárea, unidos de fato, não só estou ali porque ela tá me obrigando, eles vão ter um relacionamento mais forte, mais unido. A gente vai se matar dentro de casa? Vai ter hora que eu agradeço a Deus que tem uma tela lá em casa, que senão o marido ia voar do 6º andar. Ia, mas aí aquele momentinho passa e a gente fala, não, a gente passou por uma coisa que foi forte pros dois. Eu volto a alguns anos atrás, né? Essas informações que nós não tínhamos, né, nossos pais não tinham. E aí, por exemplo, minha esposa, quando ia ter filho, ela ia pra Bahia. Quer dizer, ao invés de estar perto, próximo, a gente se afastava. Hoje, com essas informações, com certeza não faria isso novamente. E com certeza afeta o relacionamento, sim. Esse fato, aquele momento que ela mais precisa. 40 dias longe do marido, porque era o período do resguardo. E como é diferente, maridos que estão aí, por favor,
desculpa a palavra, não sejam babacas. Vocês querem a mulher de vocês descansada? Ajuda. Você vai trabalhar no outro dia? Ela também vai, querida. Ela tem que dar de mamar, não é não? Sim, Ela tem que limpar a fralda. Então, pais, todo não é mundo só trabalha. Mãe, né? São pais, não é só mãe, né? Antes de entrar, eu ouvi gente, fugiu o nome dele. O Douglas, do Jesus Cop, falando uma coisa muito interessante agora aqui fora. Ele falou assim que pra fazer um filho, precisa de uma noite. Um dia, um momento. Um segundo. Agora, pra se fazer um pai e uma mãe, é no mínimo 25 anos ali. Daí pra lá, não é menos que isso não. Então, o que ele quis dizer com isso? Fazer a criança, a gente é molezinha. Agora, depois tem que ser os dois juntos. Eu chego a umas conclusões assim, pensando comigo mesmo, que a gente não tem capacidade de ser pai e ser mãe. Tem hora que eu acredito nisso, falar, pai, eu não tenho capacidade de ser pai, cara. Hoje eu entendo isso, porque eu tenho um filho de 27 ou de 25. Tem algumas coisas que eu tô conseguindo entender e aprender agora. Mas olha o tanto de coisa que eu fiz que não precisava ter feito, não deveria ter feito, ou deixei de fazer coisas que eu tinha que ter feito. Porque a gente não tem estrutura pra isso. Vou fazer um filho. Vou engravidar pra segurar o casamento. Vou bonitinho. Você entende? Mas envolve muitas coisas. É muito sério uma vida, cara. Muito sério mesmo, cara. A gente tem que lembrar que a gente planta desde a gestação, desde a época que tá tentando, né? A pré-concepção faz muita diferença. E essa semana tô fazendo um estudo sobre mulheres da Bíblia. E a primeira mulher era a Eva. E a gente fica culpando a infeliz da Eva, né? A gente fala, quando chegar no céu, eu vou pegar a Eva. Eu mesmo já falei, se eu pudesse chamar a Eva pra sentar, falar, minha filha... Você não ia ser a dona cobra dela, falou não, com você... A cobra falou com você, você ouviu? Todos os outros animais falavam e você caiu? Como é que foi? Me explica, porque na minha cabeça... Sonsa. Tinha que ser como Nárnia, os animais falarem. E aí, nesse estudo, a pessoa, nem sei quem é que fez... falou que a gente tem que pensar em Eva. Vocês já pararam pra pensar que Eva e Adão, eles não tinham rede de apoio? Eles não sabiam o que era ser pai. Eles não sabiam o que era ser mãe. Eles não sabiam o que era ser marido e mulher. Eles não sabiam. Eles não tinham os pais. Eles não tinham o sogro e a sogra, ou uma cunhada, ou um amigo. Eles não tinham isso. Mas por que eu quero dizer isso? Porque muitas das reclamações que a gente tem, principalmente das mulheres, é que eu não tenho rede de apoio. Adão e Eva não tinham rede de apoio, mas eles tinham Deus ali com eles. Então, por isso que eu falo muito com as famílias, olha, você vai me contratar? Você tem que entender que eu não consigo falar de gestação e parto sem falar de Deus. Porque, olha só, era uma família que começou... Né, cara? Por mais que muitas pessoas não queiram admitir isso, mas Deus é o dono da vida, não adianta, cara. E eles não tinham, eles só tinham Deus. E o mesmo Deus que estava lá com eles está com a gente aqui. Só que às vezes a gente ouve tanto celular, vozes, o Instagram, porque tanta tantos cobra. Vídeos, né? Porque, nossa, gente, maternidade no celular é uma belezura, mas a pessoa só tá filmando aqui, ó. Aqui por trás, gente, tem outras coisas, mas vocês só estão vendo a parte arrumada. Se eu for fazer um story na minha casa, de vez em quando aparece a parede riscada. Mas eu vou procurar a parede que tá mais arrumadinha. E isso é importante as famílias entenderem. Isso é uma das coisas que a gente conversa na educação perinatal. Não é só sobre o que vai acontecer no parto, é o que vai acontecer depois. O que você pode escolher ou não. Essa questão, você estava falando aí de conhecimento, né? Igual a já falou assim, muito conhecimento. Mito ou verdade, tudo que a mãe sente, o bebê sente? Falando ainda do útero. Tem estudos que falam que sim. A parte científica, eles ainda têm um lado que acredita que sim. E eles comprovam que sim. E tem um outro lado que acredita que não e comprova que não. Mas se a gente parar para pensar que o bebê com 10, 12 semanas já escuta a voz, já reconhece a voz da mãe, então interfere sim. Uma gestação que a mulher foi ansiosa ou que ela passou mais raiva, isso influencia. Tem pesquisadores que falam que até a questão do bebê estar sentado ou não tem relação com o emocional. Então vai muito de qual linha. E uma coisa que eu até falo com as famílias, se você é da linha, eu sou da linha que acha que influencia. Se você é da linha que acha que não e você tá com todo mundo que acha que sim, não vai funcionar. Não vai casar. Você vai ter que abrir mão. Ou você vai ter que querer mudar, ou você tem que mudar quem tá com você. Porque senão as informações não vão, né? A mulher quer um parto normal, mas o médico é extremamente cesarista. Daqueles que marca a cesárea com 38 semanas e faz 10 em um dia. Qual é a chance de você ter um parto normal? Se ela confia nesse médico e entregou a situação toda para ele. Mínima.
E a doula, ela trabalha só quando quando a mãe, a gestante, ela expressa o desejo de ter um parto humanizado, ou mesmo em qualquer um dos estilos de segmento de parto, a doula pode estar atuando? Então, hoje a gente não fala mais em parto humanizado, a gente fala de assistência humanizada, que é naqueles pilares que eu falei. Então, independente se o parto vai ser normal, se vai ser cesárea, se vai ser na banqueta, se vai ser em casa, se vai ser na maca, se vai ser no chuveiro, se vai ser de cabeça para baixo. A humanização é de como você está sendo assistida, como você está tratando, como que vai ser a recepção do seu bebê, como que vai ser esse ambiente. Então, a doula, ela tá... Hoje em dia, não deveria nem te falar, né? Todo mundo deveria te dar uma assistência humanizada. Mas ela pode ser tanto para uma cesárea como para um parto normal. Então, não tem... Porque a gente tem... Pelo menos eu tinha essa ideia, que doula... Mas, e é nessa, quando ela... eu quero um parto normal, eu quero um parto humanizado. Mas não é só você, não. Esses dias eu fui no hospital... Esses dias, deve ter 2 meses. Eu fui num hospital e a médica... A recepcionista falou assim... Ah, ela vai ter parto humanizado? Aí eu falei... Você tá querendo dizer se ela vai ter parto normal? Aí ela... Isso, humanizado. Eu falei... Ela vai ter um parto normal... Mas ela pode precisar de uma cesárea. A gente não sabe o que vai acontecer. Ai, aí vai deixar de ser humanizado, né? Eu falei, não. Isso é o conhecimento que a gente realmente não tem. Aí eu falei, não, vai continuar sendo humanizado. Desde que as pessoas tratem de forma humanizada. A gente nem deveria te falar, né? De tratar de uma forma humanizada. Mas é por isso que você tá aqui, pra ensinar a gente, né? Porque... A gente é a favor do diálogo, que esse diálogo, ele traz muita informação, muita coisa boa pra gente, que a gente acredita também que o diálogo é um caminho também. Porque tem pessoas como eu, por exemplo, eu ouvi falar de doula agora. Porque a gente vê ter esse diálogo aqui. Então, quer dizer, olha o que é que o diálogo trouxe pra mim. A informação sobre a doulagem. Então, quer dizer, a informação é o caminho, cara. A informação traz coisas pra gente. A gente amadurece, aprende coisas. Tem que estar também pronto, aberto pra estar a gente fala muito coisas, assim, né? que o principal item do enxoval para um bebê precisa de ser informação. Se você não tiver informação, você vai ser enganada, você vai deixar o controle daquele momento na mão de pessoas que tem informação errada. Que sabe o que vai acontecer? O neném vai nascer, vai dar 1 hora, beijo, tchau. E quem vai arcar com as consequências é você. É aquela família. Eu falo muito pras meninas assim. Eu falo, olha, tem que ser na sua medida. Pra mim, tá ok amamentar até agora. Mas eu vi gente que não quis nem amamentar 1 mês e tá tudo certo. Sabe por quê? Eu que vou arcar com as consequências de estar com uma criança de 4 anos em maio mamando. Eu não posso sair e ele dormir fora, porque ele ainda necessita, ele ainda quer mamar. Mas é uma coisa que eu estou arcando, eu e meu marido. Na minha balança, isso ainda tá ok. Mas para outra pessoa pode ser, não tá ok. Então não tem regra, tem a orientação certa e a escolha certa. E a escolha certa. Quando a gente faz um encontro de educação perinatal, tem um que a gente fala sobre plano de parto. O plano de parto, ele não é um papel que tem que ser seguido à risca. Mas ele é assim, imagina que a gente vai fazer uma viagem. Você vai pra praia, você só vai levar roupa de praia? Não. Você vai levar uma roupinha de frio. Quando a gente faz a educação perinatal, é para isso. É para que lá no dia do nascimento do bebê, independente de qual caminho pegue, você sabe aonde você vai chegar. Ah, se eu precisar de uma indução, o que vai acontecer? É esse caminho aqui. Se eu precisar... Se o neném nascer no carro... Bem, bebês nascem. Se o neném nascer no carro, é isso daqui que eu tenho que fazer. Se eu precisar de uma cesárea ou se a cesárea for a minha escolha, é isso daqui que eu vou ter. Porque o destino vai ser o mesmo. Nascer bem. O bebê nascer bem, a mãe está bem, a família está bem. É aquela família lembrar do dia do nascimento do bebê com satisfação, com prazer, que seja uma experiência positiva. Então, o destino não importa. Não importa o caminho que aquela família trace ou que eles precisam de pegar, porque às vezes vai planejar um parto normal, 0 intervenções, e essa mulher precisou de fazer uma indução com 38 semanas. Tem que estar pronto para esse tipo de situação, né? Não é só fixar, eu quero um parto normal e ter alguma intervenção. Eu falo que 90% do parto acontece aqui, entre as orelhas. Quando eu converso com alguma família e a mulher fala assim, eu vou tentar. Fala assim, você vai tentar ou você quer? Eu quero. Então, se você quer, você vai fazer todo o possível para você ter. Mas se você também não estiver, você precisa de estar... Por isso que a gente tem a educação perinatal, para saber que se não estiver, o porquê que não teve. Porque eu precisei de trilhar esse e esse caminho. E trilhando esse e esse caminho, o resultado foi esse. Para não ter frustração. Pensa, pós-parto já é difícil. Se você ainda carregar o sentimento de frustração, é ruim.
E outra, ninguém pode querer mais do que a mulher ter um parto. Já aconteceu do marido querer muito mais. E não rolou, porque ela tinha o limite dela e ele tinha o limite dele. Então, ela tem que querer, e eu vou querer sempre na mesma medida que essa mulher. E tem que cuidar, zelar para que isso não vire um risco também, tanto para a mãe como para a criança, né? Que às vezes insiste tanto em eu quero, e às vezes você está ali orientando que, olha, chegamos, e a própria mãe não entender que é o limite, né? Que Ela só arriscar. Há alguns anos atrás, 27 anos atrás, quando meu filho mais velho nasceu, eu acompanhei minha esposa no hospital, e aí na hora que chamaram ela para a sala, eu fui entrar, o médico, não, você não pode não. Você não vai suportar, você vai desmaiar. Não tinha lei da acompanhante. Mas eu pensei comigo, pô, ele tinha que pelo menos testar pra ver se realmente eu ia desmaiar ou não. Eu queria gente, tanto vocês não ver, desmaiam cara. não, gente. Vocês acham que vão desmaiar, mas não desmaiam Ele que colocou esse limite. E eu falo bem assim com os maridos. Falo, ó, se desmaiar eu filme e jogo. Eu não tenho TikTok não, mas a gente descobre alguém que tem um TikTok e joga no TikTok. Olha, essa questão do conhecimento, ela é importante porque não é só buscar o conhecimento, porque hoje a rede social está cheia de conhecimento. Você joga aí no Google, parece milhões, né? E nem todos os sites são seguros. Então, não é só ir buscar, é saber aonde buscar. Saber Tem uma filtrar. fonte segura, uma pessoa de confiança. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho aqui, né? Quando a gente chama profissionais, é trazer informação mesmo. Tá direto da fonte, posso né? falar por mim e por Salatiel. A gente está enriquecendo muito o nosso conhecimento. Até engasguei com conhecimento. Falei com todo conhecimento, porque a gente está enriquecendo muito. E conhecimento, eu falo, não ocupa espaço. Conhecimento, você vai te levar em lugares onde até seu dinheiro não te leva. E a gente tem o conhecimento aí, mas as pessoas que não é... A gente comentou assim, os homens não fazem isso por falta de conhecimento. Muitos não querem ter o conhecimento. Gostam mesmo de viver na ignorância. Então, acho que a gente precisa... dois pontos, né? Para eu estar encerrando minha fala, antes de fazer a última pergunta. Aonde buscar esse conhecimento e querer esse conhecimento. Tem gente que não quer, que prefere viver na zona da ignorância, porque é muito mais fácil me defender com isso e te acusar, né? Não, é culpa da dona. O licença que um amigo meu falou comigo esses dias. Falou, as pessoas já têm as opiniões formadas, ninguém quer saber de... Aí eu voltei e pensei, falei, pô, a gente nasce sem saber de nada. As informações que a gente tem, que em algum momento a gente acha que tem opinião formada, a gente aprendeu ouvindo ou ouvindo, e agora o ver e o ouvir não serve mais. Você tá falando isso, quando eu estava grávida do meu filho, a minha mãe achava que ela mudou. Ela diferente, a forma dela de ver uma gestação e um parto. Muitas coisas que aconteceram na minha gestação, né, quando aconteceu com meu filho, ela falava assim, nossa, aconteceu isso parecido e não precisava, ela né? foi associando. Ela foi, igual eu falo, mãe, possivelmente eu era um bebê pig pelo meu tamanho, não tem lógica eu ter nascido com esse tamanho. Olha, Donatello. E aí ela fala assim, minha filha, hoje, se a minha cesárea, a cesárea que a minha mãe teve minha, foi uma cesárea que a gente sabe que foi necessária. Mas o meu irmão não. Minha mãe tirou meu irmão 15 dias antes. Pensa, meu irmão passou, eu lembro muito do meu irmão passar esses primeiros 15 dias mais dormindo. Que ele não estava pronto para nascer. Não estava maduro ainda. E aí ela fala, se meu irmão fosse nascer hoje e ela tivesse as informações... Se ela conhecesse o que ela conhece, que ela aprendeu durante a minha gravidez, que ela tá aprendendo agora, que eu falo, que eu mando, que a gente conversa, ela falou, eu não tinha marcado uma cesárea porque eu tava com dor na virilha. Porque eu fiquei com medo de acontecer com o seu irmão o que aconteceu com você. E o não medo, teria. O medo também é um inimigo do conhecimento, né? Que trava muito. E é isso aí, a ideia do podcast é isso, trazer conhecimento para que a gente não pegue, que a Bíblia fala, né, que o povo pega por falta de conhecimento. E a gente, né, vê aí fontes de conhecimentos ou erradas ou não buscam. Minha última pergunta, não sei se você tem mais alguma para ela. Fica à vontade. A minha última pergunta é sobre quais os desafios dessa sua profissão, né, dessa sua ocupação, e quais os benefícios. Ai, benefícios. É ver uma vidinha chegando no mundo. Top. Não tem como, não importa a forma que aquele bebê chegou. É um momento muito especial. E criar, né, um vínculo, uma amizade com aquela família. Tem famílias que a gente cria de fato amizade. E é ver aquele bebê. Às vezes ver também um marido ou uma mulher ou uma mãe ou uma sogra que pensava que... Nossa, mas o cordão enrolado no pescoço tem que ser cesárea. E aí a gente conversa e fala, não precisa. Olha, não precisa. E ela ir lá e falar, olha, não precisa.
Tem uma sogra que ela fala assim, Renara, todo mundo que eu vejo grávida, eu falo que precisa te contratar. Porque ela entendeu. Então, assim, os benefícios são esses, mas nada supera ver aquele bebezinho, assim, chegando, aquele chorinho. É um momento único mesmo. E os desafios, pra mim, é, às vezes, viver esses momentos com as famílias e precisar de abrir mão de alguns momentos. Gente, eu não sei o que é um feriado, eu não vou nem falar. Carnaval, os 2 últimos eu passei na maternidade. Pra gente viajar um final de semana, a gente foi em Guriri. Eu orei tanto que eu falei, Senhor, que a última neném que precise nasça na quinta. Ela nasceu de quinta pra sexta. Eu falei, não acredito que eu vou viajar. Que milagre, né? E é você ter, de fato, já aconteceu de eu estar no hospital e meu filho tá em casa com 40 graus de febre. E eu precisar de estar ali com aquela família. É de saber separar. Porque a gestante, o marido, a família, eles estão me contratando. Eles não estão contratando os meus problemas. Eles não estão contratando se eu briguei com meu marido, se meu filho tá com febre, se é aniversário do meu filho, se é meu aniversário ou se é aniversário do meu esposo. É como um médico, né? Tem que estar de plantão, né? Tem. Na hora eles falaram assim, tem que botar o celular no modo avião. Eu falei, então, no silencioso. Porque tem neném pra nascer. A qualquer momento alguém pode gritar. Ele mandou uma mensagem assim, confirmado? Aí eu falei, tá, se ninguém nascer. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu já marco uma coisa falando, então... Pode ser que, talvez, eu tenha que desmarcar. Renara, a gente quer agradecer em nome do podcast Perguntas Cheque. Essas informações que você trouxe com certeza é de grande valia para mim, principalmente, e para as pessoas também que estão nos assistindo. É muito esclarecimento, né? E assim, o tempo, que é um bem tão precioso, você disponibilizou o seu tempo para estar aqui com a gente. Vocês. E a gente quer saber, a pessoa quer contratar a Renara, como que a gente faz? Pode me mandar um WhatsApp, mas vai lá no Instagram, @RenaraDoula, tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem que a gente responde. Divide no cartão? No boleto, não tenho cartão. Mas você pode me pagar. Você pode me pagar o boleto no cartão. Tem PicPay. Importante é você pegar esse conhecimento e levar, né, informação para uma gestante aí que você... Interessante, quando eu souber que a gente ia entrevistar uma doula, eu não lembro agora, porque a idade não permite. Alguém falou assim, menina, alguém quer uma doula. E aí eu falei, a gente vai entrevistar um, te dou o contato dela. Mas a pessoa já tá com 8 meses. Eu falei, mas uma pode doula contratar, com 8 meses? gente. Porque pra mim era estranho, uma doula com 8 meses. Vai nascer a criança, a doula nem chegou ainda. Então pode, né? Pode. Não importa. Então, e outra coisa, gente... DPP, quando faz 40 semanas, não vai estragar o bebê na barriga. Para de perturbar as grávidas, gente. Deixa os neném lá, eles sabem a hora de nascer. Que a gente cobra, né? Ai, a gente viu. Então, eu também quero agradecer, né, você ter atendido o convite. A gente fica feliz, porque a cada dia, a cada apresentação aqui nossa, cada projeto, cada programa, é mais conhecimento, né? Que a gente vai levar adiante. E a gente espera que isso aqui alcance mais pessoas o suficiente, mas principalmente alcançou o meu conhecimento. O meu também, com certeza. E a gente tem crescido muito, com muita informação. É top. Acho que os convidados pensam que tá... É igual um amigo me ensinou, quando você pensa que você está abençoando, na verdade você está sendo abençoado. Exatamente. E isso aí é nítido aqui com a gente. A gente vê isso muito no nosso dia a dia, né? Como você falou, por trás dos bastidores, a gente vê o quanto que esse monte de informação que cada convidado traz. Eles não têm noção do quanto que... Só convidado top, né? Graças a Deus. Eu nem sabia que tinha uma rede de gente tão top assim. Legal. Deus vai enviando. Até o cara do estúdio a gente top, né? Deus que vai enviando. Graças a Deus. Olha, obrigada, Renata. Muito obrigada a vocês. Muitas felicidades e realizações. Muitos bebês aí. Amém. Que a cada um que vá, 2 nasçam aí, pra gente ter ainda muita gente. Meu pai aí. fala assim, que enquanto estiver... Eu acho que é por isso que ser doula é algo muito especial pra mim. Que enquanto Deus permitir que mulheres engravidem, é porque Deus ainda tem esperança na gente. Na humanidade. Então toda vez que vocês virem uma mulher grávida, lembra disso. Deus ainda tem esperança na gente. Top. E a gente fica por aqui e até o próximo Pergunta Cheque. Ask them.